apresenta Pode Impactar. Olá, sou a Mariana Marques e esse é o Pode Impactar, uma série de conversas sobre impacto social e sobre o vislumbre, a criação de um futuro possível com uma luta que é presente, pautada na dignidade, na prosperidade e na sustentabilidade. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Priscila Veras, uma mulher cearense que está à frente do negócio social Muda Meu Mundo, que está mudando o agro no Brasil. E outra mulher poderosa, Celina Issa, que é a fundadora e diretora criativa da Catarina Mina, uma marca de moda do Ceará que já tem quase 18 anos e que resolveu apostar em transparência. E eu queria dizer que é desafio para mim entrevistar vocês duas, porque eu as conheço, né? E sei da caminhada de vocês. Então, queria propor que a gente conversasse com quem não sabe e começasse essa história do começo, né? Queria começar com você, Cel, e te pedir para explicar uma coisa que nem eu, que estou tão perto de você, sei responder, que é o momento em que sua história como designer de moda, como empresária, né, toca essa questão da transparência e da sustentabilidade, né? Em que momento você toma a decisão de ser uma marca de moda diferente? Ai, que bom estar aqui do lado de vocês duas, que eu sou fã também, e participando do Pode Impactar, iniciativa da Somos Um, e que a gente é super fã, acredita que estar pertinho, trabalhar em rede faz a diferença. A questão da transparência, ela surge na minha vida, assim, eu começo a refletir sobre a mudança de mundo. Eu estava lendo muito sobre, enfim, estudando, mestrado, e eu fui percebendo, eu li, né, que dois mundos, quando conversam, se transformam e viram um novo mundo. E pensando sobre conversa, a conversa ela só acontece a partir da transparência, da sinceridade. E aí foi quando a gente começa na Catarina Mina a refletir, e eu pensei, não, a gente tem que ser o máximo de transparente possível para resolver esse problema social, que é fortalecer a questão do artesanato, um grande desafio, como é que a gente transforma o tempo da artesã em algo rentável, valorizado pelo que ele significa. E eu achei que ter essa conversa da forma mais transparente possível com as pessoas seria trazer todo mundo junto para pensar junto como é que a gente tornaria um mundo artesanal mais possível e mais sustentável. Incrível. Eu costumo lembrar de você falando muito sobre que era um espaço, o mercado, principalmente da moda, é um espaço de muita disputa, né? E que você vinha com a palavra contrária a essa disputa, que era a coletividade e a cooperação. Falando em cooperação, olho aqui nos olhos de minha querida Priscila Veras para entender como é que dentro de um negócio tão difícil, né? Tão cheio de nuances e de muita exploração e de muita desigualdade, que é o agro, como é que você resolve dar o primeiro passo em torno disso, né? Onde é que você estava e por que é que a natureza, o plantio, a agricultura chamou a sua atenção? Legal isso. Eu trabalhei minha vida inteira com análise de dados de impacto socioambiental. E quando eu comecei a viajar pela América Latina e me deparar com a realidade do produtor rural, isso começou a chamar muito minha atenção sobre quanto esse cara ganhava, porque ele planta, ele vende, mas ele continua em situação de extrema pobreza. Só para vocês terem uma ideia, 70% dos agricultores familiares do Brasil vivem em situação de extrema pobreza, mesmo produzindo. Então, tinha uma discrepância, 70%, é muita coisa. Então, tem uma discrepância muito grande entre uma pessoa que trabalha, porque ele produz e ele vende, ele não está sentado, ele não está sentado esperando nada, ele está vendendo. Mas o preço que ele vende não subsidia nem o custo da produção dele. Então ele, pega um empréstimo que banca outra coisa. Então isso foi começando a mexer comigo e é engraçado porque a minha família tem uma relação muito, muito poderosa com a comida, sabe? Sabe, comida é uma coisa muito importante no sentido de a família estar reunida ao redor da mesa e meu filho nasceu e eu com essa coisa de, puxa, preciso dar uma alimentação saudável para ele. E aí foi olhando para essa realidade e conhecendo sobre negócios de impacto. Eu digo assim, que se tem um homem que mudou minha vida foi o professor Muhammad Yunus, de verdade, porque quando eu comecei a entender que as empresas elas podem existir para causar impacto socioambiental, que as empresas podem existir por um bem maior e que o poder que a gente tem quando a gente leva uma economia, que é uma economia transformadora, eu tenho falado muito de economia ultimamente, mas é porque é verdade. A gente está falando do agro, 28% do PIB nacional é do agro, vem exclusivamente do agro. E a gente está falando do Brasil como um país de muita capacidade de crescimento de produção de comida. A gente já é, acho que, um dos 3 mais importantes do mundo.
em termos de produção de comida. E a gente tem como crescer isso absurdamente. Como fazer isso trazendo justiça social, trazendo justiça econômica para quem está produzindo. E aí, dentro de toda essa temática, né, que eu acho que mexe muito comigo, surge o meu negócio, surge a minha empresa que chama Muda Meu Mundo, né? Que nada mais é do que, à medida que eu mudo o meu mundo e à medida que o produtor tem consciência que ele está mudando o mundo dele, ele consegue mudar tudo que está ao redor dele. É incrível, né? A gente pensa como na moda e no agro, que são as duas categorias de negócio com as quais a gente está dialogando aqui hoje. Existem players gigantes que dominam uma boa parte do mercado, fábricas enormes, fazendas enormes, né? Chuva de veneno, enfim, tudo isso que a gente sabe que fica difícil para o pequeno concorrer. E vocês vêm também no intuito de serem grandes, de serem gigantes um dia, que eu sei que vocês querem isso, né? Mas trabalhando com a ponta, né? Com o pequeno. Então, vem lá da borda, tanto o artesã quanto o agricultor. Nesse momento, eles se encontram aqui, né? Eles estão aqui nessa mesa. A história da artesã e a história do agricultor, junto com vocês duas, elas se tocam, se parecem, né? E eu queria saber, assim, o que é que vocês sentem hoje, as duas, a pergunta para as duas, o que é que vocês sentem hoje de diferença nessa ponta, né? Quem é essa artesã que você conheceu lá atrás, que eu sei que em 2014 você tomou uma decisão muito, muito séria de transparência, né? Com alguns anos de marca já. E você já começa essa caminhada transparente, mas assim, olhando lá para trás, quem era esse agricultor e essa artesã no passado e como é que vocês enxergam essas pessoas hoje? Eu acho que a questão, a gente vê muito esse compromisso com os pequenos e a gente consegue ver um crescimento, um aumento de geração de renda por esse compromisso de longo prazo. Na Catarina Mina, a gente toma a decisão de... A gente começou falando, mais do que trabalhar com vários grupos, é trabalhar com um grupo e a longo prazo. Então, desenvolver coleções específicas para artesanias que a gente esteja envolvido. Isso foi gerando um fortalecimento das artesãs, um pensamento de poder contar com aquela renda, uma segurança de que aquilo é sim um trabalho para elas, de que elas podem contar com aquela renda financeira, o orgulho de dizer eu sou artesã, e até um crescimento em até 7 vezes da renda mensal, que a gente já mapeou em alguns grupos, como no da renda de birro, quando a gente chega lá. Isso tudo foi muito relevante para a gente, tá? A gente vê a diferença, mapeia essa diferença, checa esses indicadores, e é isso que motiva a gente para seguir crescendo e crescer com a consciência de manter o nosso modelo de negócio. A gente não tem interesse em crescer perdendo isso que para a gente é tão importante, que é trabalhar com os pequenos de forma responsável e a longo prazo. Perfeito. Eu digo que eu já penso diferente. Eu quero trabalhar com muitos produtores ao mesmo tempo em muitos lugares do mundo. Mas como é que eu enxergo esse produtor? No começo da nossa jornada, e antes dele conhecer a gente, vamos dizer assim, ele é um produtor que ele precisa de muitas pessoas para poder fazer com que esse produto chegue lá na cidade. Primeiro que ele não sabe nem para quem que ele está vendendo, ele não sabe quanto custa. Ele às vezes vende, por exemplo, um alface por 40 centavos, você compra no supermercado o alface por R$4. Então, ele não sabe o que acontece quando quando esse produto sai da casa dele e chega lá no supermercado, na cidade, de uma forma geral. Quando ele se encontra com a gente, ele entra num novo caminho, que é, eu tenho tecnologia na minha mão para saber para quem que eu estou vendendo. Eu tenho tecnologia na minha mão para saber que eu estou vendendo para uma grande rede de supermercado, qual é o preço do meu produto, quanto que eu vou receber. Ele consegue ver que ele é um empreendedor do agro, porque o pequeno produtor ele não se enxerga como um empreendedor do agro, ele acha que ele eu produzo aqui, eu planto. Não, o cara está produzindo comida. O que a gente tem hoje na nossa mesa, ele é produzido por um agricultor, né? Então, assim, ele se encontra nesse momento. E o que eu vejo no futuro à medida que a gente coloca tecnologia na mão de um produtor rural, eu entendo que ele vai ter o poder de barrar uma precificação injusta. Se muitos produtores usam a nossa tecnologia, eles dizem, a cenoura não vai custar 2, vai custar 3, porque esse é o custo da minha produção, quem está na cidade vai precisar se adaptar a esse preço. Porque hoje é o contrário. Comida, né? Hoje é o contrário. Hoje a cidade, e na verdade não é nem a cidade, tá? Hoje a gente tem um regulador de mercado de comida, que é o Ceasa, e o Ceasa ele diz, o preço é esse por causa de oferta e demanda e questões dele, né? Mas se eu tenho um produtor que produz e um supermercado que quer comprar, o preço precisa ser regulado por essas duas pontas. Se eu dou o poder do cara que está produzindo dizer quanto custa, porque os custos dele foram esse aqui,
a gente vai precisar comprar. Mas se eu tiro todo mundo do meio, esse preço não vai chegar aqui caro, vai chegar justo. Como vai ficar aqui justo? Então, eu vejo um produtor com tecnologia, aí você pode dizer assim, mas o produtor pequeno, ele às vezes é um cara que ele tem dificuldade de ler e escrever direito. Ok, a tecnologia existe para isso. Então, a gente está conseguindo, por exemplo, colocar a inteligência artificial para ouvir um áudio do produtor, interpretar o áudio dele como um componente de modelo de negócio. O produtor diz, olha, eu tenho aí 150 alfaces para a próxima semana, bote aí para mim. A IA escuta o que esse produtor está dizendo e isso vira um dado que é oferecido para o varejo. Então, assim, eu entendo que quanto mais tecnologia a gente coloca nessa transformação social do jeito certo, né, com a simplicidade que é necessária, a gente vai conseguir fazer esse produtor realmente ter a voz que ele precisa. E aí que a gente fala, né, da dignidade econômica. Esse agro sustentável que a gente acredita, ele é um agro sustentável não só no componente ambiental, mas no social e no econômico também. Tem uma coisa interessante do trabalho de vocês, que é essa ideia, no seu caso, né, da Catarina Minas, Celina, é a ideia de você poder conhecer sobre a história dessa artesã, diminuir o caminho entre a artesã que está lá no grupo dela, de Labirinto, lá na Praia da Majorlândia, no município de Aracati, e o consumidor, e dar uma oportunidade do consumidor conhecer aquela tipologia artesanal, entender aquele saber, comprar aquela peça, e em cada peça vem um elemento, né, que faz com que você possa rastrear. Conta pra gente um pouco sobre essa transparência, como é que ela se materializa. Bacana, Mari. Eu acho legal que o nosso trabalho ele é muito parecido. Parece que os desafios são os mesmos, porque a gente está falando de pessoas, às vezes, com vários desafios, por exemplo, o agricultor rural, a artesã, né, que vivia aí em zonas diversas do nosso Brasil. Mas a forma de solucionar esse desafio é bem diferente, porque para o agricultor rural, ele produz um alface é um alface. E a pessoa que está na cidade sabe o que é um alface. No nosso caso, a artesã faz uma roupa artesanal de uma tipologia que a pessoa que está na cidade, ou a nossa cultura ocidental, assim, acelerada capitalista, esqueceu o valor do artesanal. Então, a gente trabalha muito também com a questão da memória, de valorizar a cultura artesanal, de como é que a gente pode ser guardiã desse fazer artesanal que é guardado há tantos anos pelas artesãs, mas que se a gente não cuidar junto com elas, esse saber pode se perder, como algo mesmo nosso, do Ceará, do Brasil, né? Então, dentro do nosso modelo de negócio, cada peça ela vem com QR Code, que você pode escanear e você pode ver onde essa peça foi feita, por qual artesã, de qual tipologia. E uma artesã que faz Labirinto em Aracati é diferente da artesã que faz birro no Trairi, que é diferente da artesã que faz crochê em Curral Grande, que é diferente da artesã que faz crochê em Taitinga. Cada comunidade faz uma peça, aquela peça carrega um saber, cada artesã tem um ponto, a blusa de crochê de um grupo é diferente da de outro grupo, então a gente tem muito cuidado também, quando a gente cria uma coleção com um grupo, essa coleção é daquele grupo, a gente tende aquela criação em colaboração com aquele grupo, então a gente não pega uma coleção que a gente criou aqui, leva para outro grupo e vê um preço mais barato lá, não, é daquele grupo, se a gente vai para outro grupo é outra criação. E aí, por isso é tão importante esse QR Code que vai na peça, cada peça carregando. Cada artesã bota um QR Code na peça e quando o consumidor recebe, ele escaneia, ele vê a história daquela artesã, ele vê por quem foi feita, onde foi feita e ele consegue mentalmente refletir sobre todo o processo que tem por trás desse fazer. Me faz pensar que isso é sobre fazer chegar. Por exemplo, um filé de Jaguaribe. Hoje eu descobri que o filé nasceu, originalmente o filé é do município de Jaguaribe, no Ceará. Fazer o filé de Jaguaribe chegar na mão de um jovem, muitas vezes, que não sabia diferenciar até semana passada, que é um crochê de um tricô, por exemplo, né? Então, ver essa semeadura. E aí me leva a pensar também no desafio que você tem de fazer chegar. Por quê? São pequenos produtores, normalmente é fora da região metropolitana, né, dos grandes centros. Como é que você, dentro da Muda Meu Mundo, faz com que a pequena produção do José, do Antônio, do Francisco, da Mariana, da Celina, cheguem em redes de supermercado? Como é esse transporte? Como é como é que chega? O desafio da transparência,
ele é um desafio de toda a cadeia, toda e qualquer cadeia, seja do agro. A gente vê muitas vezes supermercados que são autuados porque foi encontrado um produto com agrotóxico acima do permitido. Por que isso acontece? Foi o supermercado que colocou? Não foi. Quem colocou o supermercado? Ele não sabe. Então, isso, por princípio de sustentabilidade, a gente sabe que cuidar dos stakeholders e toda a cadeia que está ao redor é o maior desafio que existe. E quando a gente fala de produção de comida, esse é um desafio absurdo, porque não se sabe o que está para trás da cadeia. Então, você imagina que o supermercado compra de um distribuidor, que compra do Ceasa, que compra de um outro atravessador, que foi lá no produtor e ninguém sabe quem foi que fez. Eu entendo que tecnologia, e aí pode ser a tecnologia social, pode ser tecnologia, né, tecnologia como a gente conhece, ela existe para fazer com que aquela pessoa invisível consiga chegar na cidade. E aí eu acho que esse foi o nosso desafio, né? Quando a gente começou, a gente trabalhava exclusivamente com produtores orgânicos. E aí as pessoas os produtores questionavam a gente, puxa, mas é tão bom, por que eu não posso usar produtor convencional? Mas eu consigo fazer, eu consigo ter tudo, eu consigo ter logística, eu consigo resolver meu problema, por que eu não posso usar vocês? A gente desenvolveu um modelo onde a gente é pioneiro na América Latina, da gente fazer a análise da transparência da cadeia produtiva de ponta a ponta. Então eu consigo dizer, olha, supermercado, você que comprou 1 tonelada de abacate, 2 toneladas de abacate veio de 10 mulheres, você tem X% de áreas reflorestadas, você tem todos os seus produtores dizendo que não estão plantando em áreas de desmatamento, você gerou tanto de CO2, a gente se tornou uma empresa que é especialista em dados de transparência de cadeia produtiva e a gente consegue fazer esses dados chegar na cidade porque a gente entrega a tecnologia na mão do produtor. Então é tão simples que a gente consegue fazer com que um cara muito pequenininho consiga usar o WhatsApp dele, consiga usar ferramentas que são comuns para ele, né, como um áudio, por exemplo, e esse acesso da transparência chegar aqui na cidade. Esse é um mega desafio, e é o desafio, talvez, dos próximos anos. A gente fala de cadeia de suprimento, a gente falava sempre assim, mas vamos aproximar o produtor da cidade. Como? Não é só uma questão de logística, porque a logística ela já existe. Já existe um carro que pega esse produto e leva para o Ceasa. Já existe um carro que pega esse produto e leva para um distribuidor. Como é que eu posso fazer para que o produtor saiba que ele está mandando um carro, que não necessariamente é dele, mas ele está mandando um carro chegar lá no supermercado, né, ou na cidade? E aí, esse é o foco do nosso trabalho. Então, a gente diz assim, que nós somos um ecossistema Farmer First. A gente entrega tecnologia, especialmente na mão do produtor, para que ele consiga emitir nota fiscal, com um comando simples. Quer emitir sua nota fiscal? Sim. A nota fiscal aparece na frente dele. O cara não conseguia emitir nota fiscal porque ele não sabe como emitir uma nota fiscal. Então ele consegue fazer isso através do sistema, ele consegue gerar a transparência do processo dele inteiro, ele consegue ter a aceleração de pagamento dele, não esperar 60, 90 dias, como é o prazo normalmente do varejo, ele consegue ter uma análise de crédito. Isso só é possível quando a gente pega aquela pessoa que não está sendo vista e traz ela para ser vista e dizer, essa pessoa tem o poder de comercializar. Ela só precisa de estrutura, que eu acho que é isso que a gente faz. A gente cria estrutura, no meu caso com tecnologia, na Celina, né, trazendo isso de uma forma na moda. Isso é muito poderoso, porque são duas cadeias extremamente complexas e extremamente excludentes. Aonde está muito problema no mundo é na moda e na alimentação. Sim. Em termos de exclusão social, em termos de problemas, de problemas de cadeia de suprimento. De trabalho análogo à escravidão, né? Trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, produção em áreas de desmatamento. Aí você diz assim, mas o supermercado ele tem que saber que ele está comprando uma alface de área de desmatamento ou comprando uma carne de área de desmatamento. Ele tem que saber. É a obrigação dele. Foi ele que produziu? Não. Não foi o supermercado que botou um monte de químico naquele produto e vendeu para você. Veio lá do campo. Qual é a responsabilidade do supermercado? Abrir a transparência da cadeia para que ele saiba exatamente de onde está vindo essa comida e ele trabalhe com esse produtor. E é isso que a gente faz. A gente trabalha com esse produtor para que isso já chegue tudo organizado na cidade. E a gente pode pensar também que para o supermercado é um prato cheio, porque o que você entrega para ele é um impacto pronto, né? Assim, compre de mim, faça negócio comigo, que eu tô te entregando resultado já. Compre através da gente, porque Sim. assim, o legal é isso. É o próprio produtor, e é isso que eu vejo no futuro, o produtor com capacidade de decidir, eu quero vender para você, mas eu não vou vender para você não, porque eu não gosto da sua política.
Tá entendendo? Aí muda o jogo. Não é o supermercado quem decide de onde ele vai comprar. É o produtor que diz, eu te entrego um produto na qualidade que você precisa, com o preço que você precisa, e eu vou decidir se eu quero vender para você ou não. Porque o poder está na mão de quem produz. Só que esse poder ele foi dissipado no meio da cadeia. Ele foi dissipado. Transparência, entendeu? Entendi. A gente vai chegando ao fim. Antes eu queria só comentar com a Celina aqui uma coisa que me toca e veio de um documentário da Catarina Mina e um projeto que a Catarina Mina acabou de realizar, que é o Travessias Artesanais. Acabou não, né? Tá em curso. Mas tem um documentário que tem uma fala de uma artesã que me tocou profundamente, que ela diz assim, um dos desafios que a gente tem no artesanato, a gente sabe, é essa longevidade, porque as jovens meninas, mulheres, que são normalmente quem está envolvido nessa cadeia, não queriam mais ser artesãs, né? E aí a artesã da renda de Bilro, que é uma joia cearense, né? Uma verdadeira joia do Ceará, diz que depois que ela passou a produzir essas peças e fazer esse trabalho, quando ela levanta para fazer o almoço, a filha dela senta na almofada. Então isso foi uma coisa que me emocionou muito, porque isso tá entregue a ideia desse legado como uma coisa importante para a filha, né? E também ver as pessoas jovens consumindo a moda que você produz, você e as artesãs, né? As pessoas jovens se interessando, entendendo, né? Antes uma camisa de filé, uma camisa de renascença era coisa da nossa avó, da nossa bisavó, né? Assim, normalmente não tinha muito isso, né? Minha geração eu era considerada a estranha, porque eu usava coisas artesanais, né? E hoje tem isso. Então era mais para partilhar isso contigo, né? Te parabenizar. Parabenizar a todos nós. Para quem não sabe, a Catarina Mina exporta para quase 20 países e participa de feiras internacionais. Priscila, com a Muda Meu Mundo, também está espalhando o seu trabalho para fora do Brasil. Então isso só nos dá orgulho. Vou me despedindo. As meninas vão dar a sua mensagem final. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, pedir para todo mundo seguir o @CatarinaMina, @OficinasCatarinaMina. É um prazer contar as histórias por lá. Eu sou fã do trabalho que é construído por todas as artesãs no Ceará. A gente é super feliz de estar aqui, estar perto de cada uma. Queria agradecer a Mariana, a Priscila. E é isso. Obrigada. Também muito feliz de estar compartilhando com vocês, né? A nossa história nasce no Ceará, né? Hoje a gente está já em muitos lugares do Brasil, né? Eu não moro no Ceará, infelizmente, mas assim, a nossa história nasceu aqui e ela continua aqui. A gente entende que o poder do nosso trabalho de apoiar produtores no Nordeste, ele tem um significado muito grande. Só que a gente entendeu que a gente consegue fazer isso em vários lugares do mundo. Então, assim, a gente está nesse processo de expansão. E acompanhem, né? Acompanhem a gente nas redes sociais também, né? Muda Meu Mundo. A gente está aqui porque a gente acredita de verdade que são as empresas sustentáveis e esse poder da transformação e da transparência, né? E os negócios de impacto que vão realmente conseguir mudar o mundo. Massa demais. Pois um beijo para você. A gente se vê em breve. Tchau. Beach Park. A onda é ser feliz agora. Apresentou Pode Impactar, com Mariana Marques. Patrocínio Instituto Aço Cearense e M. Dias Branco. Realização Somos Um, articuladora de negócios de impacto.